A alma de uma pessoa pode reencarnar em um animal? Porque você ouve isso aí como ditame popular, um ou outro cita isso aí, você vê em algum lugar, alguém comentando no barzinho, entre amigos. Mas agora eu te pergunto, existe alguma coisa registrada sobre isso? Tem sim. E por incrível que pareça, o texto tem mais de 5.000 anos antes da tua Bíblia. Antes do Velho Testamento, antes do Novo Testamento, antes de qualquer mundo ocidental pensar e falar qualquer coisa sobre reencarnação, que é algo que a gente vai citar daqui a pouco, mas tem sim um texto super respeitado no mundo antigo, Bhagavad Gita, são várias Gitas, a mais famosa é essa Bhagavad Gita, ela é uma espécie de compêndio, ou se podemos dizer assim, no Mahabharata, o épico da Índia, e ele tem mais de 5.000 anos. E ele fala assim, que quando as pessoas têm uma vida dissoluta, uma vida suja, uma vida desumana, uma vida irracional, ele pode sim reencarnar como animal para novamente começar na evolução para tentar alcançar a expansão da consciência que nós estamos. Porque você pode até notar que a maior parte das pessoas não tem a mesma consciência expansiva. Um vegano é totalmente diferente de um carnívoro. Ele vê o mundo de uma forma que o carnívoro não vê. Então a ideia é essa, que dentre as reencarnações, não é bem reencarnação na concepção, porque você entende que reencarnação é a concepção espírita, mas que nessa metempsicose que Platão fala, que os Vedantas falam, que os textos indianos falam, que a astrologia indiana trabalha muito bem, que é da quantidade de vidas que você teve, quantidade de vezes que a sua alma migrou de um corpo para o outro, e ela pode sim, conforme esses textos, migrar, dependendo da vida que você teve, da quantidade de vidas pesadas, ruins. Ou você, se você fosse um julgador, qual a sentença que você daria para uma pessoa que estupra uma criança, mata, faz tanta coisa ruim? Reencarnar como rico? Reencarnar e ser uma pessoa próspera? Ou reencarnar por exemplo, num animal submarino que fica lá nas profundezas do mar? Não que ele seja ruim, não estou falando isso, mas ele está no processo de evolução dele, e que recomeça tudo até evoluir, porque nós temos uma concepção errada da alma, e eu vou mostrar aqui e agora. Você vai entender o porquê desse texto falar isso, que sim, se pode reencarnar como uma planta, como um animal, e aí por diante. Está no Bhagavad Gita, capítulo 14, versículo 15, que fala assim: quando alguém morre no mundo da paixão, que é esse mundo aqui da ilusão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades frutíferas. A tradução é complicada, poderia ser frutivas. Questão que ele morre nesse mundo da paixão e ele precisa resgatar, a alma dele precisa resgatar o karma negativo que ele criou. E o mesmo texto fala assim: e quando morre no mundo da ignorância, nasce no mundo do reino animal. Bem, um texto em védico, em sânscrito, de língua morta, é complicado. A tradução, nesse outro texto do Bhagavad Gita, você vai achar outra tradução. Se você for aí na inteligência artificial e pedir, ele vai dar 4, 5 traduções, mas a ideia primária é essa, que sim, uma alma que viveu pela paixão, que viveu pela materialidade, que viveu o egocentrismo exacerbado, que foi uma pessoa dissoluta, que foi uma pessoa cruel, uma pessoa que trouxe só prejuízos para os outros, um político que tira a verba de uma pessoa que está precisando de um tratamento de um câncer,
e usa em benefício de viagens, benefício próprio. Se você fosse um juiz, qual a sentença você daria? Sem imparcialidade. Normalmente, recomeça o seu processo kármico. Processo kármico. Porque nós somos apenas uma coisa, a alma é só uma coisa. Ela é informação, em vibração. A alma é só informação. Nós somos informação. Esse planeta é informação. Esse mundo é informação. Eu quero agora trabalhar com você alguns textos. Gostaria de relembrar que tratamos no último vídeo sobre Tomás de Aquino, falar da questão da alma. Você tem que entender que é um pensamento medieval baseado em Aristóteles, e uma filosofia totalmente deformada de um texto já totalmente alheio ao texto original. Então, Tomás de Aquino pega um texto em árabe, que original em grego, e monta sua teologia, monta sua visão da alma, sua visão metafísica toda, de um cara já que não tem uma visão da verdade como tem Platão, que Platão tem a visão do mundo metafísico totalmente diferente. Aristóteles é mais materialista, e Tomás de Aquino monta a ideia da alma dele, a ideia, todo o conceito dele, e ele diz, na Suma, acho que é Suma 73, ele fala que o corpo, que a alma é como se fosse uma veste do corpo. É isso que é a leitura dele. E isso no século XVI. Então, no final do século XIX, o ocultismo estava muito proliferado na Europa por conta das escolas de ocultismo, Rosa Cruz, dentre outras, os teosóficos com a Blavatsky, e estava surgindo o movimento de Kardec também, o espiritismo, e desse mundo já estava saindo Eliphas Levi. Ele tem um excelente livro, O Ritual da Alta Magia, que eu vou trabalhar o tarô daqui a algum tempo. E agora é o momento da alma. E nessa ideia do mundo do final do século XIX, muitos ocultistas tentavam decifrar o que é a alma. E a Europa tinha, pelas mãos da Inglaterra, que era a mandatária da Índia, e a Índia era colônia inglesa. Então, toda a nobreza indiana vinha para a Europa e trazia os seus gurus, seus magos, seus astrônomos, seus astrólogos. Eu mesmo trabalho com Jyoti, que é a astrologia indiana, que tem 5.000 anos antes de Cristo. Se eu for ler o seu mapa, eu uso ele. Não essa astrologia convencional, moderna, mas uma astrologia de 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, não se sabe precisar. E aí, todo esse grupo de ocultistas, todos esses gurus, como a Europa ela é esse epicentro de ocultismo, e os indianos, os gurus indianos, com toda a sua visão metafísica, os gregos, as escolas de ocultismo, aquilo era um turbilhão. E a visão de alma era algo que estava efervescendo na Europa. E essa ideia do Bhagavad Gita essa ideia do Bhagavad Gita, então, fazia parte disso. Mas temos algo muito importante nesse mundo. Então, a Europa, ela fervilhava com esse ocultismo, com essa pseudomagia, com essa religiosidade. Então, as casas de ocultismo, então, existiam muito esses testes de mediunidade. Kardec foi um, ele criou todo o seu movimento espiritual lá, ele introduz, juntamente com outros grupos de ocultismo, a ideia de espírito. Então, existia a alma até esse mundo, século XIX, a ideia da alma era fluente, era comum nos textos indianos, que é o Atman cósmico, que liga tudo, e tem também essa centelha divina, que é o Cristo que habita em nós. Então, parece que eles não conseguiam, porque eles não tinham acesso aos textos de gnose, e eles não entendiam essa veste que eu vou trabalhar à frente, que é a ideia do pneuma, do espírito. E eles queriam entender o que era esse espírito, então eles acreditavam que uma pessoa morria, incorporava,
era espírito. E virou essa grande bagunça, essa grande confusão. Espírito, alma, corpo. Então, Tomás de Aquino já trazia a ideia da alma, do corpo e do fantasma de Aristóteles, por isso é interessante você ver o último vídeo, e era aquela bagunça, sempre foi aquela bagunça, tanto é que até hoje, na nossa cultura, nas igrejas, no cristianismo, no próprio espiritismo, tudo é uma bagunça que você não entende o que é espírito, você não entende o que é alma, você não sabe se animal tem alma, se animal não tem alma, e vira essa bagunça toda. Mas essa ideia de espírito, ela é criada por ocultistas como Papos. Tá? Ele cria um martinismo a partir de um pensador francês. E século XIX, Saint Martin, aí ele cria o martinismo, ele é um dos líderes do martinismo, mas ele introduz muita cabala judaica, essa concepção que eu falei no último vídeo, das cinco camadas da alma. E você vai falar assim, mas só tem no judaísmo, nos textos judaicos, essas 5 camadas, e eu já vou te dar um texto, onde Jesus fala o seguinte: se em uma casa temos 3 contra 2, e 2 contra 3, essa casa não subsiste. Então ele está falando das camadas da alma. Não é Jesus, é o personagem, é o redator que está tratando dessa ideia das camadas da alma, mas é só para te falar que tem sim no Novo Testamento essa ideia das 5 divisões da alma. E ele começa a introduzir essa ideia ele pega o conceito de pneuma e cria essa ideia de espírito, e o kardecismo e aquelas escolas começam a trabalhar essa ideia que existe pré-espírito, que existe algo que é idêntico a gente, e se eu falar assim, você acredita que animal está no céu? Minha filha até teve uma vez que ela ama o cachorrinho dela, a gente tem aí dela um pug, e ele está cego, ele mal consegue passar aqui para passear, e dá dó porque você só vê o animal sofrer. E ela ama demais esse animal, e ela perguntou para mim, pai, a gente vai ter contato com eles depois de morrer? Aí eu falei para ela, minha filha, será que ele vai querer contato com você? Porque, se você não percebeu, você é carnívora. E Papos e todos esses ocultistas eram, a princípio, vegetarianos. Tanto é que a Rosa Cruz hoje era vegetariana, até hoje vegetariana. Eu tenho amigos dentro do Rosa Cruz que são vegetarianos. O Kardec também. Por isso, o maior sonho do espírita kardecista é o veganismo, é o vegetarianismo. Então, é Kardec, esse grupo que começa a criar, a moldar essa ideia de espírito. Nos textos antigos, nenhum tem isso. Nenhum texto de Gnose, nenhum texto de Vedanta, nenhum Upanishads, nenhum texto védico, nenhum texto Zoroastra, nenhum. Todos falam só, única e exclusivamente da alma. O negócio é que você quer olhar o mundo do quarto D. O que é o mundo do quarto D? Se olharmos para o mundo do 2D, física, você vai entendê-lo. Mas se você vivesse no mundo do 2D e tentasse olhar para o 3D, você não entendia. Então, como você, dentro do mundo 3D, quer olhar para o mundo 4D, que é o mundo da 4ª dimensão, onde esses seres, onde a alma trafega, onde esses seres são criados, onde os elementais que ele mesmo trata estão, e querer entender isso. Como é que acontece? Tem um artigo meu, está aqui abaixo, um artigo que eu falo que você não vê demônio nem anjos. Por quê? Na realidade, segundo a teoria das cordas, são 11 mundos. E é tão interessante que você vai ver no artigo que eu correlaciono a teoria das cordas dos 11 mundos com a Cabala, com as 11 sefirotes, porque são 10 sefirotes e da a sefirote invisível. Então, é a mesma coisa, são 11 mundos aqui, ao mesmo tempo, que subsistem, em que 7 estão nossos corpos. Eu vou tratar nesse livro, livro de veganismo, está lá dentro. Nesse aqui, esse aqui é sobre Cabala.
É interessante você ler, porque eu trato sobre alma, como funciona esse mundo dessa alma, como almas gêmeas, algumas coisas sobre alma tem nesse livro. Esse outro aqui, só para concluir as questões dos livros, esse aqui é o Tarô dos Boêmios. Muito bom, que Papos trabalha ele já no século XIX, e traz, porque o tarô, na realidade, são caminhos da Cabala. Tá? Outro momento a gente vai ver especificamente um vídeo só sobre Cabala, ou alguns vídeos sobre Cabala e tarô. E, só para concluir, esse é o meu livro de tarô, que você pode ter acesso, e eu dou introdução para você entender a origem dentro da Cabala, e boto assim situações em que você pode usar a leitura de uma carta no dia a dia. Você vai sair para trabalhar ou tem um problema ou qualquer coisa e consulta uma carta e eu ensino como você lê ela da forma mítica, ok? Mas voltando ao nosso assunto, então esse mundo da época estava criando uma espiritualidade. Você vai ver os teosóficos não concordarem com os kardecistas e ficar aquela bagunça aí. Então, se você perceber que essa ideia de alma pré-existente, ela fazia parte de todos os textos antigos, e hoje nós pegamos a alma e entendemos que ela é um idêntico a mim, algo imaginário, como se fosse eu, um espelho, eu olhasse um espelho de... É isso que vem. Eu não sei como é que até entendem isso, porque criam novelas, criam filmes, criam tanta coisa e botam uma pessoa lá com ego. A alma não tem ego. Você morre, o seu ego fica. A sua persona fica. O seu ego é dependente do contexto social, do seu mundo, da sua criação, do seu país, do tempo em que você vive. Esse resultado cria o seu ego. E o seu ego não é espírito, ele é simplesmente a personalidade. Você morreu, ela morre. E você vai pagar as custas dela. A sua alma paga as custas do seu ego. É simples. E a alma, ela transmigra. Então, no mundo antigo, Platão e os Vedantas e a Bhagavad Gita, e todos trabalham com a psicose, que é a transmigração da alma. E essa alma tiver muita dívida, ela vai sim aos níveis mais baixos da evolução. Aí você vai pensar em evolução, pense em distância da luz. Quanto mais longe da luz, você vai ver muito nos textos de gnose, nos textos Vedantas, nos textos védicos, a expressão luz. Quanto mais longe da luz, mais essa alma está atolada nas sombras e ela não está desperta. É a mesma coisa de eu falar que a sua alma, como vegana, ela é desperta. É por isso, porque ela consegue ver partes da luz, ela consegue ter uma cosmovisão da realidade diferente de um carnívoro. E sim, quem cria essa ideia de espírito, faz toda essa bagunça, é o mundo do século XIX. É um fervilhaço de coisas lá, e você vai tentar estudar esse mundo, você vai se perder, porque você não vai conseguir puxar o fio. Eu dou um exemplo nesse artigo meu sobre a questão de você não poder ver anjos e demônios. Por quê? A teoria das cordas. O que a teoria das cordas é baseada? São 11 mundos paralelos. Nesses 11 mundos paralelos, por que teoria das cordas? Porque quando você bate um violão nas cordas, nas 7 notas, cada uma tem uma entonação e pode ser moldável, e cada onda, ela é assim, isso é onda. Então, por isso, teoria das cordas. Então, no mundo do quarto D, tudo é energia, tudo são ondas de energia. Então, quando você... é o tanto de gente vendo Exu, vendo demônio, vendo anjo, é tanta besteirada, porque, na realidade, a física quântica prova o seguinte, que o que você vê é sua mente que criou, que formou. Então você não vê aquilo porque aquilo existe. É a sua mente que, para que você entenda aquela forma de energia, ela adapta. Então, se eu vejo o Exu, é porque a minha mente foi doutrinada, foi criada para entender o que é isso. Então, eu vejo só o que eu tenho condições de ver. Eu só vejo o que eu tenho condições de ver. Tem até um filme, Contato, assista,
Aí a mulher faz uma viagem, e ela vê o pai dela, e no final o cara, não, eu tomei a forma do seu pai para que você pudesse me entender. Porque nós só entendemos o que a nossa cosmovisão conhece. Tem até a questão que eu boto no artigo, a questão dos índios não verem uma caravela de praticamente 3 andares de altura, e só perceberem alto mar que tinha no horizonte uma caravela, porque as ondas do mar estavam batendo de forma errada. Então você só vê o que você tem condições de ver. E quando a pessoa fala, eu vi um demônio, eu vi um anjo, ela vê o que a cultura, a persona dela foi moldada para ver. É isso que se vê, porque as cordas, porque tudo no outro mundo é energia, e a alma é energia, e a energia não tem forma, ela é uma informação, é um programa que você bota no software de um computador, ela é só informação, nossa alma é informação, e ela vai transmigrar, a ideia é essa, e essa ideia permaneceu na humanidade por mais de 15 mil anos, por várias culturas, inúmeras escolas de ocultismo do Egito, com as dezenas, com as milhares que Alexandre trouxe da Índia, que existia na Índia, que existiu dentro do zoroastrismo, dentro da Cabala, até mesmo nos nórdicos, tão separados, ainda traziam essa concepção quando trabalham a ideia de Odin, da árvore que na realidade é a Cabala, é a árvore da vida. Então, todos esses povos entendiam o que é a alma, porque eles examinaram isso por séculos e séculos. Isso foi passado de gerações em gerações, a ideia da alma, e nunca passou o espírito. Quando você vê na Bíblia, lá, pneuma, espírito, não é isso que as religiões pregam. Quando você vê lá sopro de vida, não é isso. Então, quando pegarmos, entendermos o que é de fato a alma, aí você pode dizer se o animal tem alma ou não, se nós poderemos reencarnar ou não no animal, porque você tem que entender a alma por muitas culturas que existiram há séculos, e a maior parte, os filósofos gregos, pensadores, tem pessoas boas falando no YouTube sobre os pensadores e a alma dentro do mundo grego, e ninguém falava de espírito, mal se falava em daimon, que não tem nada a ver com o espírito. Na realidade, se criou uma coisa para você ter um romance, para você não ter medo da morte, ou para você acreditar que você pode burlar a morte. Se arrepender de algo num vale de suicida. Que o infantil, racionados, temos que ser racionais, pé no chão. A alma existe sim, ela é eterna sim, mas ela o que é a alma? Bhagavad Gita, vamos entender o que é a alma. Vedanta, vamos entender o que é a alma. Espírito, não existe esse conceito no mundo antigo. Existem sim vestes de luz. É outra coisa, é outra história, é outro pensamento, está na gnose. Bem, por enquanto ficamos por aqui, mas o que eu quero que você entenda é que sim, a alma ela pode se degradar ao ponto dela ter que começar a voltar. Porque ela é eterna, ela não morre. Porque até o que é eterno vai se passar, né, porque vai se consumir, mas ela não morre, porque ela faz parte da luz. E dentro da luz, a alma viaja por corpos, por eras, por mundos. E nesse caso, a nossa está presa nesse planeta. Até quando? Até quando essa roda de Sansara conseguir que nós nos conseguimos fugir dessa roda de Sansara. E o primeiro passo você já deu, ser vegano. É importantíssimo. Se você não sabe o tanto, você não tem ideia o tanto que a alimentação importava para esse povo. Tanto é que até mesmo os ocultistas do século XIX, todos sabiam disso.
Bem, quero trazer mais algumas coisas sobre a alma, porque é um tema complexo, é um tema bagunçado e que tem muita parafernália por aí. E você, a sua cabeça, você fala alma, você pensa no espírito que eles inventaram, você pensa em tanta coisa, você pensa no eu, você, numa personalidade sua que morre e está lá tentando se recuperar depois da morte, cada coisa. Bem, como é um tema complexo, aos poucos eu vou trazer, mas por enquanto, visite o meu blog, tem bons artigos, meus livros, tá? E obrigado por tentar entender e me conhecer mais um pouco.